Estou operando aqui. Gente, é o seguinte, hoje é a nossa penúltima sessão do Quarta na Pós. Nós temos ainda uma sessão no dia 28. Alguns e algumas de vocês me escreveram perguntando se nós temos atividade na primeira semana de dezembro. Não temos. É hoje, 14 e 28 de novembro. E aí nós encerramos o Quarta na Pós deste ano. Dezembro vocês estão liberados. Tá bem? Talvez tenhamos uma mudança, isso depende do professor Charles, do professor Geraldo, no convidado do dia 28, mas a atividade será realizada da mesma maneira. Tá bem? Esse professor que foi convidado parece estar com alguma dificuldade para vir a Belo Horizonte, mas nós já temos um convidado italiano conosco aqui e se houver necessidade de fazer essa alteração, eu farei essa alteração. Então a atividade acontecerá da mesma maneira no dia 28. Bom, o pessoal queria dar um recado, os alunos, cadê a Sara? Vamos, Sara. Vamos, Sara. Posso dar? Pessoal, sou Fábio, eu sou da linha de infância aqui do doutorado latino-americano. E nós do doutorado latino-americano, a gente queria fazer um convite para todo mundo. A gente fez uma parceria com o Cine Belas Artes. A Lili está aqui para falar melhor da parceria. E aí, a gente do latino-americano, a gente sempre faz o cine latino-americano aqui, né? Então a gente passa alguns filmes. E com essa parceria com o Cine Belas Artes, lá, não sei se todo mundo conhece, né, lá no centro da cidade, perto do Parque da Liberdade, da Praça da Liberdade. A gente fez a parceria na sessão do professor. Cine do Professor, que é sábado de manhã, às 11 da manhã. É uma sessão aberta para professores, né, da rede estadual e municipal. É de graça para os professores, que tem que fazer o cadastro e tudo isso. E aí, então, a gente vai fazer uma sessão no dia 24 de novembro, com o filme Uma Noite em 12 Anos, né? Não sei se... Parece que é ótimo. É bom. E aí, então, a gente vai fazer uma roda de conversa também, antes e depois do filme. E aí, para essa sessão, a gente conseguiu uma abertura para convidar os alunos da FAI. Né? Então, as pessoas que tiverem interesse de ir, uma sessão de graça, às 11 da manhã, no dia 24, que é um sábado, a gente vai fazer essa sessão do Cine DLA. E aí a gente precisa fazer uma lista de quem tem interesse, porque a gente precisa entregar isso para o pessoal do Cine Belas Artes. Então a gente vai passar aí uma folha, né? Quem tiver interesse já coloca os nomes, e aí a gente manda para o pessoal do Belas Artes para ficar a lista de entrada para chegar lá no dia e por dentro. Então fica o convite ao Cine DLA, Cine Latino-Americano, 24 do 11, sábado, 11 da manhã. É isso? E só para dizer que a partir de agora, a partir de 24 do 11, a cada 2 meses, então no próximo ano, nós teremos sessão do Cine DLA lá no Cine Belas Artes, sempre contemplando um filme latino-americano, com discussões que possam, né, que nós possamos contribuir junto aos professores da rede municipal, estadual e também particular de Belo Horizonte. E sempre que tiver, nós queremos tentar que eles abram a possibilidade dos alunos da FAI estarem presentes também, com gratuidade do ingresso. Ok? Todos convidados. O filme, né, todos estão elogiando muito. Boa tarde, gente. Certo? Mais algum recado? Então vou passar já para a Neuza. De antemão agradeço a Neuza pela mediação aqui, naquela mesma dinâmica que a gente adotou o ano inteiro. Ela vai conduzir esse trabalho hoje com a professora Helena Irato. Já agradeço a sua presença, professora, também. Mesma dinâmica, a professora vai falar em torno de 45 minutos e depois nós abrimos para o debate. Okay? Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós temos a honra, né, de receber a professora Helena Irato, que vai proferir a palestra sobre a interseccionalidade, pensando a
mulher no mundo do trabalho. A professora Helena Irata, ela é formada em filosofia pela Universidade de São Paulo e possui doutorado em sociologia política pela Université de Paris 7 e fez habilitação no HDR e equivalência, que equivale ao curso de docência, livre docência, pela Universidade de Versalhes. Atualmente diretora de pesquisa emérita do Centro Nacional de Pesquisas Científicas de Paris, no laboratório CRESPA, equipe GTM que estuda, gênero, trabalho e mobilidades. Associada à Universidade de Paris 8 e Paris 10 de Nanterre. Sua pesquisa é voltada para a área da sociologia do trabalho e do gênero. Atualmente, ela, na linha de pesquisa, é desigualdade, diferença, distinção e identidades, com os temas específicos em gênero e divisão sexual do trabalho, trabalho de cuidado e migrações internacionais. Ela é também professora visitante internacional da USP. E, no momento, abrimos a sessão. Obrigada, Neuza, pela apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Acho que as pessoas que estão atrás poderiam vir mais para frente, porque tem lugar, tem bastante lugar e seria mais agradável para o debate. Então, se puderem vir mais para frente, por favor. Eu vou aqui fazer uma apresentação de um tema que tem muita atualidade, que é bastante controvertido, e o tema me foi proposto pela organização desse seminário da quarta da pós. A Neuza tinha me proposto que eu falasse sobre a questão da interseccionalidade. Então, intitulei essa apresentação A Interseccionalidade, Definições, Controvérsias e Aportes. Não sei se vocês já discutiram, já tiveram a ocasião de ler textos e ter uma ideia do que é essa controvérsia, mas gostaria de ver se seria possível. Não, pode ser, pode deixar. Gostaria de ver se seria possível nós alimentarmos essa discussão com o debate de hoje, Fico muito contente de vê-los, de conhecê-los, porque conheço a Faculdade de Educação há muito tempo, desde uma época em que nós tínhamos acordos bilaterais, França, nosso laboratório, mais a Unicamp, mais a Faculdade de Educação, com o Fernando, Lucila, Antônia, são pessoas que já hoje se aposentaram, já estamos numa outra geração, mas eu acho que os temas, trabalho, a questão do trabalho, a questão das mudanças tecnológicas, das mudanças organizacionais, etc., continuam sendo de atualidade, e a questão da interseccionalidade, na realidade, trouxe uma nova atualidade a questões que eram tradicionalmente já discutidas, como a questão do trabalho e do gênero. Então, o primeiro slide é sobre a questão da relação entre trabalho, gênero e interseccionalidade. E eu acho que pode-se dizer que há uma contribuição dessas teorias da interseccionalidade para a análise das relações entre gênero e trabalho. E eu dou aqui de cara uma definição do que é interseccionalidade para facilitar as discussões posteriormente, mas, como vocês podem imaginar, há muitas definições de interseccionalidade. Além do que, acho que nem vou entrar nesse debate, há uma controvérsia se interseccionalidade seria um método, se interseccionalidade seria uma teoria, se seriam problemáticas, quer dizer, haveria portanto, uma necessidade ainda prévia de definir o que é esse enfoque pela interseccionalidade.
Mas eu estou dando aqui já uma definição da interseccionalidade ou da consubstancialidade, porque Danielle Kiaguar, que é uma socióloga com quem eu trabalho, ela utiliza o termo consubstancialidade e opõe o termo consubstancialidade ao termo de interseccionalidade, mas aqui eu estou colocando os dois como sendo sinônimos para dizer que a interseccionalidade ou a consubstancialidade é a interdependência das relações sociais de gênero, de raça e de classe enquanto relações de poder. Então, quando a gente fala, por exemplo, em gênero e trabalho, nós estamos dando centralidade à questão do gênero, né? Quando a gente fala das classes sociais, das mulheres no mundo do trabalho, as mulheres enquanto parte da classe operária, nós estamos colocando a classe social como sendo central. Enquanto que, quando a gente fala em termos de interseccionalidade, a gente está de cara colocando conjuntamente como sendo implicados a questão do gênero, a questão da classe e a questão da raça. Classe, raça e gênero são relações de poder consubstanciais, isto é, imbricados, e a gente não vai poder estudar só a posição da mulher, porque a mulher não é só uma mulher, ela é mulher de uma certa classe, ela é uma mulher que pertence, ou é de uma certa raça, etc, etc. Então a gente tem que pegar todas essas pelo menos essas três atribuições, esses três aspectos, dimensões, como sendo dimensões que devem ser analisados conjuntamente. Que a gente não pode analisar só a mulher, ou só a classe operária, ou só a raça, mas que a raça, a classe e o gênero devem ser estudados como interdependentes. Essa é a definição, portanto, de que eu estou partindo, definição de interseccionalidade ou consubstancialidade, definição que pode ser atribuído tanto a Patricia Hill Collins. Patricia Hill Collins é uma socióloga negra que trabalha na Universidade Americana e tem vários livros sobre a questão da interseccionalidade, e ela fala em termos de interseccionalidade, só que ela fala em interseccionalidade das relações sociais de poder. Então, para mim, não há diferença entre a definição de interseccionalidade da Patricia Hill Collins e a definição de consubstancialidade da Danielle Kiaguar, porque a Danielle Kiaguar também fala em termos de relações sociais imbricadas de classe, de sexo e de raça. Então, o fato de que haja uma controvérsia sobre se é interseccionalidade ou se é consubstancialidade, que eu vou tratar adiante, na realidade eu considero que, se a gente fala em termos de relações sociais, a gente pode falar ou interseccionalidade ou consubstancialidade, que seria as duas coisas mais ou menos equivalentes. É uma discussão que tem, assim, uma controvérsia embutida muito grande. Eu não sei se há pessoas aqui que estiveram na Amped do ano passado, em novembro. Será que alguém estava lá em São Luís? Não tem ninguém daqui que estivesse em São Luís. A Amped é a Associação de Pós-Graduação em Educação. Eu fiz uma conferência sobre interseccionalidade lá e deu uma grande discussão, porque, na realidade, muitos que estavam presentes achavam que a classe social era mais importante que o gênero e a raça. Então, esse já é um ponto de controvérsia bastante importante, né? Porque tanto a Patricia Hill Collins quanto a Danielle Kiaguar, quanto eu, consideramos que não há possibilidade de hierarquização dessas três dimensões. A gente não hierarquiza, isto é, não acha que a classe é mais importante, ou que o sexo é mais importante, ou que a raça é mais importante. A gente acha que as três coisas vêm juntas, têm que ser tratadas juntas, estudadas juntas, e que a gente não pode fazer uma análise dessas dimensões separadamente. E eu acho que a Patricia Hill Collins faz isso muito bem, porque ainda por cima, para ela, a ação política e a teoria são, elas vêm juntas, são indissociáveis. Então ela sempre pensa em termos de ação política e não apenas
de um enfoque teórico que seria a interseccionalidade. Eu propus para a Amped, porque deu toda essa discussão no passado, que convidassem a Patrícia Hill Collins. Ela foi convidada e a Patrícia Hill Collins aceitou. Então, se vocês puderem ir na Amped do ano que vem, né, 2019, que vai ser em Niterói, que vai ser em outubro, novembro, vocês terão a possibilidade de ouvir a Patrícia Hill Collins sobre a questão da interseccionalidade. O segundo slide sobre interseccionalidade, gênero e trabalho é o que eu acabei de já dizer, que as teorias da interseccionalidade ou possibilidade recusam a hierarquização em termos de preeminência de uma das dimensões sobre as outras, por exemplo, preeminência da classe sobre o gênero. Porque a gente não considera que é possível pensar numa classe social que não seja, ao mesmo tempo, sexuada e racizada, né? Quer dizer, uma pessoa não pertence à classe operária, ou não vai ser, por exemplo, uma cuidadora. A cuidadora é negra, muitas vezes, ela é mulher, muitas vezes. As cuidadoras, a profissão de cuidadoras hoje, em todo o mundo, é constituída, mais de 90%, de mulheres, de imigrantes, de negras, de pobres, etc. Então, esse conjunto de determinações tem que ser analisado juntas quando a gente quer estudar a profissão de cuidadora. E não dá para a gente colocar só a classe, ou só a raça, ou só o gênero. Essa é a ideia da não hierarquização. O terceiro slide sobre gênero, trabalho e interseccionalidade é que, na realidade, as feministas materialistas, o que a gente considera o feminismo materialista, eles colocam também, elas também colocam em questão, quer dizer, não concordam, né, com uma preeminência da classe social sobre o gênero ou a raça, pois também recusam a hierarquização, que nos enfoques marxistas tradicionais colocam a classe social como determinação em última instância. Esse é um debate que as feministas materialistas têm com o marxismo tradicional, com a teoria marxista tradicional. Como nós somos muito amigos, colegas e íntimos dos marxistas, a gente não pode dizer que é um confronto em que de um lado está o marxista e de outro lado está a feminista materialista. Eu acho que é muito mais complicado do que isso, né? E claro que o feminismo materialista teve, da parte do marxismo, uma série de aportes, uma série de contribuições para a sua própria teoria. Tanto que, por exemplo, as relações sociais de sexo, que é um conceito da Danielle Gravoata, ela deriva das relações sociais, do modo de produção, das relações produtivas, etc. Então, tem uma série de contribuições teóricas do marxismo ao feminismo materialista. Então, eu acho que não dá para dizer que de um lado está o marxismo tradicional e de outro lado está o feminismo materialista, mas há certamente uma controvérsia, há certamente um debate importante em torno dessa questão. De que maneira essas teorias hoje, de grande atualidade no debate entre as estudiosas de gênero e trabalho, repercutem sobre as análises quanto ao lugar das mulheres no mundo do trabalho? Então, essa é uma pergunta, né, que, de uma certa forma, eu... A questão que ela colocou é que novas controvérsias, pode ser?
questão é que novas controvérsias suscitam essas teorias no campo das ciências sociais, tanto nos estudos do trabalho quanto nos estudos dos movimentos sociais. Eu passo agora a dizer qual foi a origem desse conceito de interseccionalidade. As origens do paradigma interseccional vêm do Black Feminism, que é um movimento de análise e de ação feminista das feministas negras nos Estados Unidos nos anos 70. Então, todas essas que eu estou nomeando são feministas negras, é o seguinte, são feministas negras, é o caso da Patrícia Hill Collins, da Audre Lorde, da Angela Davis, que vocês certamente conhecem, porque muita coisa dela foi traduzida pela editora Boitempo, a Bell Hooks, que é também uma feminista negra que escreveu sobre a condição das feministas, das negras nos Estados Unidos, desde a época da escravidão até hoje. Ela prefere sempre escrever o nome dela com minúsculo, por isso está Bell Hooks em minúsculo. Ela faz toda uma análise de por que ela prefere que o nome e o sobrenome dela sejam escritos em minúsculo e não em maiúsculo. O Combahee River Collective, que é um coletivo de feministas negras, que eu vou daqui a pouco colocar mais desenvolvida o ponto de vista delas, todas teóricas e militantes negras, representantes do Black Feminism, e que afirmaram desde 81 e 82 a natureza interseccional da opressão das mulheres negras. Então, a interseccionalidade, esse conceito de interseccionalidade foi criada e foi apresentada inicialmente desde os anos 70 por essas feministas negras. Mas é uma jurista negra, uma advogada, que se chama Kimberly Crenshaw, que certamente vocês já ouviram falar. Ela é teórica da interseccionalidade e utilizou esse conceito de interseccionalidade com o objetivo de melhor formular os termos da ação jurídica para defender as mulheres negras contra a discriminação de raça e de sexo. Eu vou mais adiante colocar também o ponto de vista da Kimberly Crenshaw. A emergência do Black Feminism, segundo o Combahee River Collective, esse é um coletivo feminista negro criado em 74, e essa declaração foi publicada em 77, quer dizer, há muito tempo atrás, embora o debate tenha sido tornado atual agora, nesses últimos 2 ou 3 anos, sobretudo aqui no Brasil. A imbricação entre classe, sexo e raça é afirmada por elas, assim como 3 anos depois de 77, portanto desde os anos 80, por Audre Lorde, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, etc. O que elas dizem é um texto da Combahee River Collective, desse coletivo de feministas negras. É um texto que foi escrito em 77, embora tenha sido publicado em tradução francesa em 2008. Elas dizem: estamos ativamente engajadas na luta contra a opressão racista, sexual, heterossexual e de classe, e temos como tarefa específica uma análise e uma prática integradas, baseadas no fato de que os principais sistemas de opressão são imbricados, combater as opressões múltiplas e simultâneas que enfrentam o conjunto das mulheres de cor. Essa emergência desse coletivo, ele vai se fazer contra o separatismo lésbico, isto é, elas são contra o movimento das mulheres lésbicas, dizendo que essas mulheres lésbicas negam completamente todas as fontes de opressão das mulheres, com exceção da opressão sexual, que elas colocam a opressão enquanto mulheres lésbicas, mas aí elas dão importância ao componente sexual da opressão e deixam de lado as outras componentes que são de classe, de gênero, né, de raça, etc. E a gênese desse feminismo negro foi a formação de um grupo feminista negro em Nova York, em 73, que se tornou a NBFO, National Black Feminist Organization,
próxima dos movimentos de libertação negra, com uma política antirracista, diferentemente das mulheres brancas, e antissexista, diferentemente das dos homens negros e dos homens brancos. Inicialmente, nos uniu uma posição combinando antirracismo e antissexismo, dizem o Combahee River Collective, mas à medida do nosso desenvolvimento político, nos atacamos ao heterossexismo e à opressão econômica capitalista. Em seguida, esse Combahee River Collective acabou se autonomizando, saindo dessa National Black Feminist Organization, em 74, por divergências com a posição que elas consideraram feminista burguesa e pela falta de perspectivas políticas claras. Frances Beale, que é dessa época, de 69, ela é uma das pioneiras na análise da desigualdade salarial decorrente do sexo e da classe. No capítulo A Exploração Econômica das Mulheres Negras, ela apresenta o seguinte quadro, Frances Beale. Ela mostra que, nessa época, isto é, nos Estados Unidos, em 69, os homens brancos ganhavam $6.704, isto é, 100%, considerando eles 100%. Os homens não brancos ganhavam $4.277, isto é, 63% do que ganham os homens brancos. As mulheres brancas ganhavam $3.911, isto é, 59% do que ganham os homens brancos. E as mulheres não brancas ganhavam $2.861, isto é, 42% do que ganhavam os homens brancos. E eu acho que esse tipo de apresentação você tem também para o Brasil, de sociólogas como Ângela Araújo, de sociólogas como Nádia Araújo Guimarães, a primeira da Unicamp e da USP, que mostram que há exatamente esse tipo de quadro, isto é, os homens brancos são os que ganham mais, seguido de homens não brancos, depois mulheres brancas e em seguida mulheres não brancas. E isso pode ter alguma variação, mas é claro que fica simplista, né, hoje em dia, a gente falar que as mulheres ganham menos do que os homens. Porque a gente dizer as mulheres ganham menos do que os homens é não considerar, por exemplo, que existe essa dimensão de raça que vai mudar, né, a situação salarial das mulheres e dos homens. Crenshaw, que eu já apresentei antes, é jurista, e a apresentação que eu estou fazendo do caso da GM é muito ilustrativa, porque é um processo que as mulheres que trabalhavam, que queriam trabalhar na GM e não conseguiam, pediram para Crenshaw, que é advogada, para defender a causa delas na GM, na General Motors, companhia montadora dos Estados Unidos. O caso da GM é um exemplo do interesse de uma perspectiva interseccional. As discriminações de raça e de sexo não eram reconhecidas pela empresa, porque a empresa dizia: nós recrutamos mulheres, nós recrutamos negros. O problema é que os negros recrutados pela GM não eram mulheres, os negros eram os trabalhadores de produção, os peões de fábrica. E as mulheres recrutadas não eram negras, isto é, as mulheres eram as mulheres brancas que trabalhavam no escritório da GM. Então, a GM claramente dissociava a discriminação de gênero e a discriminação de raça, e essa discriminação só se tornava visível com uma perspectiva interseccional. É só quando você via as mulheres brancas ou negras, os homens brancos ou negros, ou que você chegava a ver que a GM estava discriminando, porque não estava contratando as mulheres negras. E não estava contratando porque contratava as mulheres brancas. Mas a GM dizia: mas eu contrato negros, eu contrato brancas, eu contrato mulheres. Só que as mulheres e os negros não eram, né, exatamente mulheres negras, homens brancos. A necessidade, portanto, política de um enfoque interseccional e ao interesse jurídico de articular sexo e raça. Aqui eu só coloquei os dois textos principais da Crenshaw, uma de 89 e outra de 91,
Eu fiz uma bibliografia de 3 páginas das principais textos sobre interseccionalidade que vou passar para a Neuza e a Neuza passa para vocês, não sei sobre que forma, né? Vocês têm um site, e-mail, mas eu faço a bibliografia. É interessante esses dois textos da Crenshaw, porque a Crenshaw é considerada na academia como sendo a que iniciou o debate sobre interseccionalidade, criou o termo de interseccionalidade. De fato, ela criou e ela utilizou e ela difundiu esse conceito de interseccionalidade como sendo a intersecção dessas diferentes variáveis, raça, sexo e classe. Só que, como vocês viram anteriormente, a Combahee River Collective, várias feministas negras, desde os anos 60, estavam colocando essa implicação da raça, do gênero e da classe. Então, não chamavam de interseccionalidade. E esse termo de interseccionalidade foi forjado pela Crenshaw. Mas vocês veem que a Crenshaw escreveu essas coisas em 89 e 91, quando eu mostrei para vocês que os textos das feministas negras eram dos anos 60 e dos anos 70, bem anterior aos textos da Crenshaw, que é considerada a que iniciou o debate sobre a interseccionalidade. A herança do black feminismo é que, a partir da afirmação da interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe, o black feminismo criticou o feminismo branco, originário das classes médias e heteronormativo, e a partir dessa herança do black feminismo, que a problemática da interseccionalidade foi desenvolvida nos países anglo-saxões desde o início dos anos 90, por pesquisadoras britânicas, americanas, canadenses, alemãs, etc. E só a partir de 2005 por pesquisadoras francesas. Eu posso dizer que a França está bem atrasado nesse debate sobre interseccionalidade, porque começou mesmo a pesquisar e a debater o que é interseccionalidade a partir de 2005, quando, desde os anos 90, vários países estavam analisando, debatendo essa questão e a partir, sobretudo, da contribuição de Kimberley e Crenshaw. Há um debate que mostra que a Kimberley e Crenshaw se interessa mais na intersecção entre raça e gênero e que trabalha de maneira mais periférica ou mais parcial sobre a dimensão de classe, enquanto que a Danielle Piagotta trabalharia na sua consubstancialidade, na sua análise da consubstancialidade, mais nas relações entre raça e classe, mais em relação a gênero e classe, do que raça e gênero, como faz a Kimberley Crenshaw. Mas essa é um pequeno debate. Eu vou passar mais rápido, porque eu tenho 20 minutos para os meus 45 minutos e eu tenho muito mais slides do que eu posso passar nesse meio tempo, mas, ok, obrigada, até 3h10. Então, de qualquer forma, posso lhes passar, você pode passar o PowerPoint também. A crítica da interseccionalidade foi feita pela Danielle Piagotta, que considera que a noção de intersecção é geométrica e naturaliza as categorias analíticas. Ela acha que a Crenshaw, em vez de falar em relações sociais, mostra que há intersecção entre categorias analíticas. Então, categoria de um lado, relação social de outro, né? É um pouco um debate entre uma socióloga, que trabalha em termos de relações sociais, e uma jurista, né, que tem outros instrumentos analíticos para o estudo e ela trabalha em termos de categorias sociais. A crítica da interseccionalidade é aprofundada pela Danielle Piagotta em 3 pontos no último livro dela, que se chama Debate de Spell. Ela diz que a multiplicidade de pontos de entrada conduz a um risco de fragmentação das práticas sociais, porque em vez de muitas interseccionais, né, muitas pesquisadoras da interseccionalidade não falam apenas em termos de raça, classe e sexo, como faz a Danielle Piagotta, mas introduz outros elementos como casta, religião, região,
etnia, nação, etc. Ela também acha que todos esses pontos não remetem necessariamente a relações sociais, e para ela o que interessa são as relações sociais, e, finalmente, que os teóricos da interdisciplinaridade trabalham mais em termos de categorias e menos em termos de relações sociais, e que muitas vezes não historicizam esses elementos e não levam muitas vezes em conta as dimensões materiais da dominação. Ora, para Danielle Cavour, que é uma feminista materialista, as dimensões materiais da dominação são muito importantes, e ela considera que muitas interseccionalistas não levam em conta essas dimensões materiais da dominação, que para Danielle Cavour é importante. Eu vou pular esse slide. O que eu acho é que a interseccionalidade tem uma geometria variável, isto é, segundo os objetos de pesquisa, segundo os contextos, a geração, a etnicidade, a raça, etc., podem ser variáveis estruturantes centrais, e aí, nesse caso, tem que ver em que situações, em que pesquisas, outros elementos como a idade, outros elementos como a nacionalidade podem vir a ser tão centrais quanto são a raça, a classe e o sexo, no caso da Danielle ou no caso da Kenjó. O tríptico, portanto, classe, raça, gênero, não cessou assim de se estender à análise de outras relações sociais, cujo caráter estruturante pode ser posto em evidência, como mostraram, dizem Jonet e Chauvin, que são dois sociólogos franceses, mostraram os trabalhos centrados na relação de idade, na relação intergeracional ou na sexualidade. Em geral, dizer, o que eu acho é que, além de raça e classe, quando a gente fala em gênero, a dimensão sexualidade, ela tem que estar junta. Então, para mim, sexualidade e gênero são duas dimensões que são indissociáveis e devem ser consideradas conjuntamente com os outros dois elementos. A não hierarquização das opressões, já me referi. Para que serve a interseccionalidade? Então, eu trago aqui duas imagens que reduzem o feminismo ao gênero feminino e mostram o interesse da crítica e desconstrução do gênero como única categoria explicativa de ação. Esse é uma figura que saiu no Monde, no suplemento do 8 de março do ano passado, e a legenda é Feminismo, a Nova Voga. O caderno do Monde, datado de 3 de março de 2017, mostra uma mulher branca, loira, burguesa, vestida por Valentino Dior e Giorgio Armani, que é o que está escrito lá no dentro do texto. E o título, Feminismo, a Nova Voga. Então, para a revista e para o público da revista, se espera, as feministas são essas feministas brancas, né, loiras, e vestidas por Armani, Dior, Valentino, etc. E é essa representação que se faz do gênero, né, no 8 de março do ano passado da França. Essa é a capa do Elle do 8 de março de 2017. Mostra também uma loira branca, né, vestida de um t-shirt onde está escrito We should all be feminists. E essa, então, é um L que é datado de 3 de março de 2017, onde se vê uma mulher branca, loira, jovem e descontraída, vestida com jeans leves e um t-shirt Dior com as palavras We should all be feminists. E o título do dossiê é Pop, Leve, Descomplexado, o Novo Impulso Feminista. Essa revista, que eu só comprei porque vi que era do 8 de março, tinha uma coisa de mulher, em geral não compro o L, eu fiquei muito impressionada com o preço da revista, que custava só 2,20 euros, você por 8, por 4, dá menos de 10 reais, mesmo em moeda brasileira, não é muito caro, né? E eu estou acostumada a comprar o Caio do Cinema, que custa 10 euros, custa bem mais, e vocês imaginam que esse tipo de ideologia pode atingir massas de mulheres
muito amplo, porque é muito barato o suporte, né, a revista. Acho que a gente pode passar para um outro ponto de vista, que é de Amélie Renard, que é uma socióloga, que em 2017 fez uma pesquisa sobre interseccionalidade e pós-colonialidade, a partir de pesquisas que ela fez sobre gênero e trabalho na Arábia Saudita, em Riad e Dubai. Ela vai dizer que o gênero ela vê como hierarquia social não autônoma, isto é, não dá para pensar no gênero como algo autônomo de outras categorias, mas tem que se ver o gênero não isolado de outras hierarquias sociais, como, por exemplo, a raça, como, por exemplo, a classe social, etc., ou a nacionalidade, colonialidade, etc. Então, ela vai dizer que o gênero é conformado, é a mesma coisa que a gente estava falando de interseccionalidade, é conformado com outras relações de poder, como a classe, a raça, o estatuto nacional e a região do mundo. Que ela vai mostrar como é diferente o tipo de interseccionalidade na Arábia Saudita, sobretudo em Riad e Dubai, e ela estuda as executivas expatriadas que vão da Europa para as empresas multinacionais que existem, que operam na Arábia Saudita. O que ela vai dizer sobre as categorias sociais? Ela vai constatar que os enfoques interseccionais parecem ser mobilizados unicamente quando se trata de estudar pessoas subalternizadas. Isto é, ela diz, eu trabalho sobre executivas, mas, em geral, quando as pessoas falam interseccionalidade ou consubstancialidade, é sempre mulher, pobre, negra, imigrante, etc. E nunca, é muito raro haver estudos em termos de interseccionalidade ou consubstancialidade que pegam mulheres de classes superiores. Então, aqui eu estou dando um contra-exemplo, que é uma pesquisa de um francês, mas que estudou o doutorado dele o Brasil e o Japão, sobretudo o DKC do Brasil, ele esteve muito tempo aqui no Brasil, o Guénolé Machadou, que estuda o trabalho do CNAM, que é o Conservatório Nacional de Artes e Ciências, ele faz um estudo sobre professores e professoras universitárias negras nas instituições brasileiras. Aí você vê que não é a classe subalternizada, são professores universitários. E muitas vezes são homens, não são apenas mulheres. E ele vai estudar a opressão conjugada, né, de classe, de raça e de sexo, no caso dos professores universitários negros. Bom, ele já teve muito problema para estudar, porque nem todos os professores universitários negros querem ser entrevistados por ele para essa pesquisa. Por toda uma série de razões que acho que ele pode explicar melhor do que eu. A próxima vez que ele vier, eu vou permitir do FMI e falar da pesquisa dele para vocês. Mas por exemplo, é um caso típico de uma análise interseccional que não pega classes subalternizadas, como eu pego quando eu estudo as cuidadoras no Brasil, na França e no Japão. Vou pular esse. Luísa Aciari é uma outra doutora, recém-doutora, que se doutorou na London School of Economics, no Instituto de Gênero da London School, e ela vai dizer que é necessário transformar elementos de opressão em luta coletiva, e a pesquisa que ela faz é sobre trabalhadoras domésticas, que são 6,4 milhões no Brasil, dos quais 93% são mulheres e 61% são negros. A interseccionalidade, ela vai dizer, são os efeitos do patriarcado, do racismo e do capitalismo, que são sobrepostos e cumulativos. Trata-se de uma opressão específica e não de uma adição de opressões. Não se trata apenas de uma soma de opressão de raça, mais opressão de classe, mais opressão de gênero, mas há uma opressão específica que é criada por essa imbricação das diferentes opressões, e que acaba sendo a opressão que é feito de humilhação, que é feito de
toda uma série de situações em que se encontra a pessoa que é oprimida de maneira interseccional. Então eu cito uma frase dela, que ela diz, por exemplo, ela entrevistou uma doméstica, uma trabalhadora doméstica, por exemplo, ele não me deixa beber a água da casa, todo dia eu tenho que levar a minha própria água, eu cuido da mãe dele, aí um dia precisava comprar mais papel higiênico, ele foi e quando voltou falou para mim, da próxima vez eu compro papel preto para sua bunda preta. A mãe dele sempre me chamava de aquela preta. É um relato que mostra a imbricação da opressão de gênero, de raça e de classe que a Patrícia Hill Collins denomina as matrizes da opressão. Então você vê que há aí não apenas uma exploração econômica, há uma opressão de classe e há uma tentativa de humilhação, né, pura e simples, gratuita, né, para a pessoa se sentir oprimida, né, várias vezes, de uma só vez, por essa fala. A Luísa Chiari também cita a Creuza, que é a presidente da FENATRAD, que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas, que foi presidente entre 2001 e 2011, durante bastante tempo. A Creuza diz: a luta das domésticas no Brasil tem que ver com gênero, raça e classe. Tem ainda um resquício, um processo histórico do movimento contra a escravidão. Nós, negros, fomos traficados da África para cá, para o Brasil. Tem uma continuação histórica, fomos amas de leite, mucamas, empregadas, e hoje nós dizemos que somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira. Bom, isso já é um nível assim, de consciência, né, de classe muito grande da Creuza, não são todas as trabalhadoras domésticas que vão dizer que fazem parte da classe operária brasileira. Aliás, são uma minoria. Eu mesma entrevistei várias dirigentes sindicais do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas do município de São Paulo, nenhuma delas considerava que elas faziam parte da classe operária brasileira, né? Não tinha esse nível de consciência que a Creuza tem. A interseccionalidade, segundo Luísa Chiari, permite formar alianças entre movimentos e atuar pela plena inclusão das domésticas ou de qualquer outro grupo marginalizado no espaço dos movimentos sociais. Então, para ela, também para a Luísa como para a Patrícia Hill Collins, há uma necessidade de não apenas pensar em alianças, mas também pensar em agir dentro de um espaço que é o espaço dos movimentos sociais. E nesse espaço dos movimentos sociais, eu tenho aqui duas propostas que me foram feitas ontem numa conferência que eu fiz na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma do México, em que elas diziam que justamente era muito difícil quando elas estavam trabalhando com índias, por exemplo, porque tem muita índia, como a gente não tem aqui no Brasil, né? No México, quando trabalhavam com índias ou com empregadas domésticas, com cuidadores, etc., que era muito difícil falar para elas e falar com elas e para elas de interseccionalidade ou de consubstancialidade, porque é muito acadêmico, é um termo, é uma discussão muito acadêmica, muito difícil levar esses termos para a discussão nos movimentos sociais. Então, uma das que estavam na discussão de ontem, que é a Verônica Montes de Oca, que é da UNAM, ela dizia que fica às vezes mais claro falar em desigualdade acumulada. Então, que você explicando para as pessoas que há uma desigualdade acumulada, porque se acumula a opressão a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de classe, que é mais fácil você ser entendida do que falar em interseccionalidade ou consubstancialidade. E a Brígida Garcia, que é uma demógrafa do Colégio de México, falou que poderia também utilizar a expressão articulação das desigualdades, a articulação das diferentes desigualdades, assim como se poderia falar em desigualdade acumulada. Eu achei que era uma maneira de
fato, né, de pensar a discussão com outras categorias que não as universitárias, dentro da academia, onde o debate pode ser diferente, digamos, do debate que pode ser desenrolado no espaço dos movimentos sociais. Eu já estou terminando. A interseccionalidade como arma política é o que a gente está aqui colocando, né? Ela pode ser vista como uma das formas de combate às opressões múltiplas e imbricadas e, portanto, como instrumento de luta política. E é nesse sentido que Patrícia Leopolis considera a interseccionalidade, ao mesmo tempo, um projeto de conhecimento e uma arma política. Eu acho que é importante a gente ver que a questão das relações imbricadas, a Patrícia Leopolis fala, como eu já lhes disse, em matrizes da opressão, ou nas matrizes da dominação. A raça, o gênero, a classe seriam matrizes da opressão ou matriz da dominação. A CEPAL, que é a Comissão de Estudos Econômicos da América Latina e do Caribe, que tem a sede no Chile e que faz parte do sistema da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, do OMC, etc., elas falam em termos de matriz da desigualdade. Eu acho que existe só uma matriz da desigualdade, mas uma coisa é falar de igualdade, outra coisa é falar em dominação ou opressão, né? Não é a mesma coisa. Na realidade, a gente deveria falar nas duas coisas. Falar tanto nas matrizes da desigualdade, quanto nas matrizes da opressão ou da dominação. As lutas interseccionais, portanto, um exemplo que eu daria paradigmático da interseccionalidade como arma política é a mobilização que houve, não sei se vocês estão lembrados, em 2011, diante do Tribunal de Nova York, quando estava sendo julgado o Dominique Strauss-Kahn, que é nem sei como, que nem o Bolsonaro, não sabe como definir ele, né? É o cara que estudou, né, uma mulher que estava arrumando o quarto do hotel onde ele estava, né? E aí ela abriu a boca no mundo e foi condenado, ia ser presidente da República, ia ser candidato a presidente, era muito votado pelo Partido Socialista e acabou não podendo se candidatar como presidente e foi preso, né? Ficou preso em Nova York e teve um processo e acabou que, certamente, com o status dele, ele está solto e está em Paris, né? Está na França, mas as arrumadeiras do hotel, onde ele, portanto, tentou estuprar essa arrumadeira, que era uma arrumadeira de um país africano, uma arrumadeira negra de um país africano, as arrumadeiras se mobilizaram e se manifestaram diante do tribunal contra a violência de classe sexista, machista e racista. E na época o Dominique Strauss-Kahn era diretor do Fundo Monetário Internacional, então ele era uma pessoa hiper importante, né? Essas arrumadeiras do hotel que manifestaram, mostram a direção da luta contra as opressões imbricadas de gênero, de classe e de raças no mundo do trabalho, e essas são as fotos das arrumadeiras em frente do tribunal, manifestando contra, portanto, o Dominique Strauss-Kahn. Termino por aqui. Obrigada. Temos 45 minutos para as pessoas, né, que quiserem, né, fazer uma pergunta,
Ele vai levar o microfone até a pessoa. Não precisa só ser só pergunta, pode ser intervenção. Alguma intervenção. Fiquem à vontade. Podem falar das suas pesquisas, do que estuda, da criança que faz pesquisa. Boa tarde. Para dizer o nome e o que faz. Bom, eu sou Maria de Fátima, sou professora aqui na Faculdade de Educação, sou da linha Trabalho e Educação. Né? Achei muito interessante a sua discussão. Aliás, já eu conheço da literatura, né? Não como uma pesquisadora que faz o trabalho sobre gênero, né? Mas tenho aproximado de algumas questões. Mas o que me motivou a falar aqui é quando você traz o relato das empregadas domésticas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir, de como que a sociedade brasileira ela traz ao longo da sua forma de reprodução a forma autoritária, conservadora, né? E isso é o que está presente no cotidiano das empregadas domésticas. Relato de uma pessoa que trabalha comigo, né? Ela é uma parceira de trabalho, né? Porque nós, professoras, temos que ter alguém para ficar cuidando de algum momento, mesmo que não seja agora o tempo todo, porque também o salário é preciso garantir as condições para o trabalho e a existência dessas pessoas. E ela é muito interessante como, se a classe dominante ela atribui um recurso de dominação sobre essas pessoas também já introjetam na lógica do dominado. Só um exemplo muito interessante, então essa pessoa, ela já há 15 anos que ela já é de casa, né? E ela nunca aceita comer com a gente. Nunca. E há alguns relatos, ela diz o seguinte, só aqui eu como, porque nos outros trabalhos em que ela vai como faxineira, ela tem que levar a comida dela. Então, essa relação é uma relação que se reproduz cotidianamente. E é da classe média. Entendeu? Então, assim, acho que a gente precisa entender como essa lógica, né, da dominação de uma sociedade conservadora, e aí a gente extrapola isso para qual o exemplo que está sendo hoje colocado, né, de uma sociedade autoritária, conservadora, né, que está aí. Né? Então, na verdade, eu só me mobilizei a pensar que essa é uma prática recorrente, cotidiana na nossa sociedade. Não precisa ir para os hotéis, não precisa, dentro das casas, né, que é exatamente esse lugar da dominação. Meu nome é Carolina, sou mestranda aqui do programa. Eu queria que a senhora comentasse com relação, não especificamente da questão do trabalho, mas da questão do feminismo interseccional. Porque com a explicação com a sua palestra, me motivou a pensar que o feminismo interseccional utiliza essa terminologia, essa nomenclatura de forma um tanto quanto diferente do que foi proposto inicialmente lá pelas feministas negras da segunda onda. Então eu queria que a senhora comentasse essa relação do feminismo, que é uma vertente, né, um tanto quanto nova, apesar dessa nomenclatura já ser usada há algumas décadas, mas
Eu queria que você comentasse isso. E tem uma outra coisa ali. E se esse termo interseccionalidade, a gente pode usar para analisar outros sujeitos que não mulheres, né, que não... Boa tarde, professora. Meu nome é Graciela. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação do Cefet-MG, no programa de Educação Tecnológica. E a minha pesquisa é uma pesquisa feminista, materialista, e até então eu estou usando os termos de consubstancialidade, né, da Danielle Kergoat, e também você minha referência principal. Então, eu fico muito curiosa para saber como materialista, porque a minha pesquisa é com mulheres na tecnologia da informação, mulheres trabalhadoras da tecnologia da informação. E eu venho já fazendo disciplinas, fiz disciplinas sobre raça também, e eu tenho uma admiração e me considero feminista, apoiando o Black Feminism mesmo, de entender as posições das mulheres negras, das demandas e tudo. E aí eu gostaria de saber como abordar isso na minha pesquisa, como uma materialista pode abordar a interseccionalidade. Eu gostei muito de você ter trazido que para você é a mesma coisa, mas a gente vê que as autoras materialistas não falam que é a mesma coisa. E aí trazer isso numa pesquisa de mestrado, meio que, né? Inclusive a minha própria orientadora, a Raquel Quirino, ela discorda completamente de que eu poderia usar essa terminologia. Então, se você pudesse discorrer um pouco mais, né, mais argumentos para a gente poder utilizar. Muito obrigada. Então eu vou tentar responder, mas claro que é difícil responder assim, né, na hora, porque a gente precisaria pensar um pouco antes de falar, né? Muitas vezes a gente fala sem pensar, mas normalmente essas questões, o tipo de questões que são colocadas são questões que a gente deveria ter mais tempo para pensar. Em relação ao que disse a Maria da Fátima, obrigada pelo seu testemunho, né? Porque na realidade é um testemunho de uma situação, de uma experiência vivida, né? E que provavelmente reflete a experiência de muitas outras pessoas que estão nessa sala ou fora da sala, né? E que representa na realidade a experiência das casas brasileiras, onde o fato de haver uma trabalhadora doméstica, é engraçado porque eu falei em várias situações, em assembleias, em reuniões, seminários de trabalhadoras domésticas, e elas não querem não gostam que a gente fale empregadas domésticas, porque empregada doméstica é o termo usado pelas patroas, o termo usado nas estatísticas, então elas querem ser chamadas de trabalhadoras domésticas, né? Então, essa experiência de conviver com trabalhadoras domésticas e claro que em circunstâncias muito menos horrorosas do que as que descreve a Luísa Aciari, certamente é importante levar em conta porque explica muita coisa, né? Porque acho que ela mesma, a Maria da Fátima, tentou fazer alguma relação entre essa forma autoritária, conservadora, etc., do cotidiano, né, brasileiro, com a situação política mais ampla, né, com o autoritarismo que parece quase natural hoje em dia, né, como situação dominante no país, etc. Então, acho que realmente é importante levar em conta o que você disse, isto é, começar em casa, né, perto de si, a ver o que tem ramificações muito mais extensas, muito mais amplas, né, e que uma coisa talvez ajude a explicar outra sem que
explique necessariamente, né? Porque claro que o autoritarismo pode ser explicado pelo autoritarismo existente nas casas, etc., mas já já é um excesso o tipo de, quer dizer, o fato de que tenha havido um número de votos tão extenso, né, de tanta gente por uma extrema-direita que as próprias pessoas que votaram nele vai ter que serão necessariamente vítimas, né, dessa situação. Em relação ao que disse a Carolina sobre o feminismo interseccional, eu acho que sim, como tanto Carolina quanto Graciela disseram, acho que realmente o feminismo negro, né, esse black feminismo realmente é impressionante como é atual, né, e como a gente gostaria de parecer com elas, né, porque são ao mesmo tempo, tem um conteúdo de classe, né, tem um conteúdo de crítica à heteronormatividade, tem uma posição de luta contra a opressão racial que é muito, muito claramente dito, e tudo isso acho que nos inspira, né, a pensar a questão da interseccionalidade hoje, né, tendo em vista essa experiência política, né, que elas tiveram e que eu acho que é muito comovente, porque na realidade são feministas negras que lutaram contra as feministas brancas, porque na época as feministas brancas eram burguesas mesmo, eram da classe média, e sobretudo não levavam em conta a existência do feminismo negro e de feministas negras, e da opressão racial que existia naquela época em relação às feministas, né? Isso eu acho que a Graciela também a Carolina colocaram bastante claramente, né, que é um ponto de vista que aparece muito claramente e nos ilumina de uma certa forma sobre a atualidade desse feminismo negro. Eu quando vim para o Brasil, quando teve anistia e eu pude votar, eu realmente fiquei muito impressionada com o fato de que quando eu falava da relação entre classe e gênero, que era o que eu e a Daniela Quebrado fazíamos nos anos 80 e 90, eu via que a plateia tinha muitas negras na plateia, e a gente não levava em conta a questão da raça, porque a questão da raça foi levada em conta por Daniela Quebrado muito recentemente, no fim dos anos 90, e eu mesma vi realmente que havia uma questão racial que a gente não levava em conta na França, porque na França a gente se comportava como feministas brancas num contexto completamente branco. E por quê? Não é porque não há negras, nem mulatas, nem, quer dizer, há uma grande número de imigrantes negras, né, que vem da África Negra, que vem do Haiti, que vem do Guadalupe e da Martinica, que vem de vários países de população negra e que estão onde? Estão nos subúrbios. E nesses subúrbios elas estavam participando do primeiro movimento, né, das mulheres feministas brancas dos anos 68, na época de 68. Então, eu acho que é uma espécie de autocrítica que se faz hoje, de não ter levado em conta o componente raça na opressão, quando, na realidade, existia esse componente raça e que a gente não levou em conta porque simplesmente estávamos num contexto de branquitude total, em que nós não levávamos em conta a opressão racial e que a gente começou a levar em conta ao mesmo tempo em que lia as feministas negras, porque o feminismo negro dos anos 70 não era lido, né, e começou a ser lido com uma coletânea das feministas negras, que é a Elsa Dorlan, que é uma filósofa feminista da Universidade de Paris 8, ela publicou essa coletânea com uma grande introdução dela sobre chama Black Feminism, tem um nome em inglês mesmo, e
foi publicado pela editora Armatan em 2008. Foi assim um momento em que as francesas que não leem inglês, não leem nenhuma língua, mas sobretudo não leem inglês, não tinham lido as feministas negras, né, do Black Feminism. Então, eu acho que é muito importante restituir, reconstituir, retomar essa questão do feminismo negro e creio que, bom, eu gosto muito da Raquel Quirino, né, que é a mestranda dela, e estive na defesa de tese dela, mas eu acho que ela certamente deveria, né, reler nessa ótica interseccional, né, essas contribuições das feministas negras, que são feministas materialistas, né, e acho que a gente tem muito a aprender, né, inclusive a questão das matrizes da opressão é um acréscimo, digamos, de conhecimento em relação à questão das matrizes da desigualdade da CEPAL. Acho que tem algo a mais, né, em termos de conhecimento, e a gente tem que levar em conta esse conhecimento. Boa tarde. Eu sou Flávia, sou estudante aqui do mestrado na FAI, estou na linha de juventude. E sou também militante do grupo de mulheres Põe Rosas. E queria colocar uma pergunta e duas questões para debate também. A primeira é uma dúvida se o conceito de nó que a Eliette Safiotti ela trabalha, se é no mesmo sentido da consubstancialidade, se ela insere nas mesmas problematizações isso, né, esse conceito da Eliette Safiotti. E as outras duas problematizações, na verdade, em relação a, pensando a questão da interseccionalidade, todo o debate que foi colocado, trazer também como contribuição, também do marxismo, o conceito de cheap labor, do Karl Marx, né, o trabalho barato, que é uma perspectiva também que contribui para a gente, no marco das problematizações dos estudos que fazemos numa sociedade capitalista também, de como inserir grupos socialmente subordinados, seja pela raça, pelo gênero, que são subordinados também numa perspectiva de superexploração do capital. Entendo que esse conceito é interessante, né, da gente reatualizar ele como uma contribuição também para a gente não dissolver a classe como uma categoria de raiz da nossa sociedade capitalista, né? E desde essa perspectiva também conseguir fazer uma crítica abrangente do conjunto das opressões, também numa perspectiva de capitalista, né? E daí, desde essa perspectiva, também mais um tema, se no marco que a gente já vive, né, alguns anos da crise capitalista aberta em 2008, um movimento feminista crescente que saiu à tona desde 2011, desde então se tornou imparável, claro, considerando todas essas tentativas de cooptação do capitalismo em relação ao próprio movimento feminista, mas também a atualidade de uma perspectiva do feminismo socialista, né, que traga a problematização teórica e também, como foi colocado aqui, da arma política, no sentido de reatualizar o debate de estratégia também, porque hoje a gente debatendo todos esses temas e vivendo no momento de crise capitalista, a gente vê a possibilidade de ter um sujeito revolucionário para poder responder à tamanha crise que está colocada, e esse sujeito revolucionário, tendo como centralidade a classe operária, tem a cara de mulher, né? Em muitos países como o Brasil tem a cara de mulher negra. Então, acho importante também a gente, uma perspectiva de reabrir esse debate, que algumas feministas também norte-americanas colocaram, né, como a Nancy Fraser, colocando no movimento feminista da década de 70, né, como teve um grande potencial de questionar a cultura, mas uma certa incapacidade de superar as instituições. Essa tarefa não está colocada para a gente hoje, né, nessa perspectiva também marxista, socialista e revolucionária.
Boa tarde, professora. Sou Otávio, do doutorado em educação. Sou Otávio Henrique. Isso. Sou aqui da linha de infância e educação infantil também. Essa questão de gênero é algo que me interessa bastante, né? Está aprendendo a cada dia um pouco mais, mas não necessariamente é diretamente minha linha de trabalho, mas eu acho que esse conceito que você traz de interseccionalidade é fundamental para a gente ir aprimorando as nossas leituras, né? A construção das nossas dissertações e teses. Mas algo que me chama a atenção, e eu queria aproveitar essa oportunidade de ter uma aula com você, que ainda eu não conhecia, e né, estou tendo essa oportunidade de conhecer e ver que né, você tem né, uma trajetória muito bonita, interessante, relacionada com a luta também, com a militância. Então você faz uma discussão de gênero, né, e acredito que tem uma experiência também na prática, também teórica e prática dessa discussão. Aqui, quando a gente vai fazer uma análise de raça e classe social, aqui a gente, né, eu acho que usa muito os conceitos também trazidos pelo IBGE. Eu tenho um trabalho do Rafael Osório, de 2009, que eu gosto bastante dele. Sempre quando eu vou fazer, né, escrever um pouquinho sobre essa distinção, essa aproximação de raça, a gente trabalha com a questão de negro e branco, e aí no grupo branco a gente cria uma aproximação entre quem se declara ali no censo como branco e amarelo, né? E aqui eu sempre ouço, né, já ouvi muitas colegas com né, mulheres brancas falando, mulheres negras também né, fazendo a sua exposição, né, que aqui acho que elas têm cada vez mais também ocupado esse lugar aqui de fala, isso eu acho muito importante e precisa avançar mais ainda. Mas me chamou a atenção e eu queria né, ver com a senhora, que eu vejo que tem uma descendência, se não me engano, japonesa, né, tem uma trajetória assim. Isso, japonesa. Né, desculpa se eu não estou sendo etnocêntrico, às vezes, né, meu modo de falar, né? Mas por, né, que queria aprender um pouco mais disso mesmo. Então, a distinção que eu faço em relação a branco e amarelo, né, seria com uma aproximação né, econômica e social, assim. E no seu caso, assim, né, na sua condição, como que você faz essa leitura, né, tendo um traço oriental, uma descendência aqui né, no Brasil, como que se dá essa relação? Eu acho que é um pouco mais diferente né, da questão da mulher negra. Mais alguém? Boa tarde, Helena, prazer. Eu sou aluna do doutorado aqui da FAI. Você também é parte da minha bibliografia. Qual é o seu nome? Lívia. Lívia. E, bom, eu não tinha tanto uma pergunta para fazer, mas porque eu fiquei achando que seria muito interna a minha pesquisa, sabe? Eu trabalho com professoras e maternidade, professores que exercem a maternidade. E queria lhe perguntar se você tem alguma consideração para fazer também, pegando a contribuição da colega acerca do tipo work, e também sobre o trabalho não remunerado, que aparece em algumas das suas obras, né? E também pensando nele, até pela perspectiva, quem sabe, da Roswitha Scholz, para ver se há também alguma forma de trazer esse pensamento de uma pensadora marxista, né? Que entende o trabalho feminino dentro do ciclo de acumulação do capital. E é isso. Obrigada. Então, em relação às questões, eu digo de novo, né, que deveria pensar mais antes de responder, mas a gente faz um exercício de perguntas e respostas que não é necessariamente a mais profícua do ponto de vista do que a gente pode pensar sobre a questão, são todas questões que levam à reflexão, né? Em relação ao que disse a Flávia sobre um pouco que diz que é do Cor Rosas, né? Certamente o nó da Eliette é a mesma coisa que a consubstancialidade ou a interseccionalidade, tal como é levantado por
Crenshaw ou Daniel Piaboar. Ela não desenvolveu essa ideia de nó também muito precocemente. É um dos últimos, né, textos que ela escreveu nos anos 90, 2000. Não é da época do... Quer dizer, o nó não aparece na Mulher na Mocidade de Classe, por exemplo. Mas ela tem uma reflexão que é exatamente o que a gente está discutindo sobre o termo de interseccionalidade ou consubstancialidade. Ela fala claramente nessa imbricação da raça, da classe social e do sexo, do gênero, né? Então, acho que você lembrou muito bem, acho que é importante que a gente recupere, quando a gente discute a questão da interseccionalidade, o que foi produzido, elaborado, etc., no Brasil sobre a questão, e a Eliette, certamente, com o nó dela, né, é uma das que tentaram pensar essa questão da implicação. Também a Beth Lobo, Elizabeth Lobo, no livro dela, A Classe Operária Tem Dois Sexos, também ela trabalha bastante relacionando raça e gênero, por exemplo, ou gênero e classe. Mas essa perspectiva, digamos, mais global de imbricação dessas três dimensões não é tão assim, claramente delineado como nessa ideia de nó da Eliette Sapioti. Acho que você tem toda a razão, Flávia, em dizer que seria importante que nós introduzíssemos essa perspectiva anticapitalista na análise que a gente faz, né, da situação das mulheres, da situação de trabalho barato, e eu acho que certamente, quer dizer, a ideia de superexploração, embora não esteja usando o termo superexploração, ela cabe muito claramente, né, a situação das mulheres trabalhadoras. Aliás, é muito interessante o livro que saiu da Alexandra Kolontai pela Boitempo, porque ela coloca toda uma série de situações da Rússia, da época, né, em que ela analisa isso, certo? E dá para ver muito bem que os termos que ela usa não são necessariamente os termos que nós usamos hoje, mas a realidade que ela analisa é muito próxima. Inclusive, ela tem uma atualidade no vocabulário dela para analisar essas questões, que é muito impressionante mesmo, né? Então, inclusive, ela fala de alguma coisa que eu considero que é uma teorização dos anos 90, relativamente original, que é a questão de que existe uma bipolarização do emprego feminino, onde você vê um polo com um trabalho considerado feminino, a educação, a saúde, né? Quer dizer, as mulheres nos trabalhos mais próximos do trabalho realizado gratuitamente por amor no universo doméstico, e um outro polo que é constituído por profissões relativamente valorizadas, bem consideradas, como advogado, pesquisador, professor universitário, arquiteto, publicitário, advogado, etc., né? E que, portanto, existe uma bipolarização do emprego feminino, e a Kolontai analisa muito bem essa situação na situação da Europa de 1918, quer dizer, como se, claro que os números são diferentes, os números absolutos são bem menores, mas essa realidade que a gente analisa como sendo uma realidade de bipolarização do emprego feminino, que é uma relativa novidade em termos de massa, no mundo de hoje, já era analisado nessa época. Então, acho que é interessante que o que diz a Flávia, isto é, de retomar toda uma série de conceitos para analisar dentro de uma perspectiva
anticapitalistas o que acontece na realidade. Eu acho que também ela cita Nancy Fraser, que tem um texto muito importante sobre justamente a astúcia do capitalismo, né? Tem um texto que foi publicado em 2009 na revista Mediações, que é uma revista de ciências sociais de Londrina. É muito interessante porque é um artigo muito importante da Nancy Fraser, que saiu no mesmo ano que saiu na New Left Review na Inglaterra, e nós, no Cahiers du Genre, em francês, publicamos bem depois, né, que saiu a tradução em português desse artigo, onde ela vai mostrar, com esse nome de Astúcia do Capitalismo, como o feminismo, um certo tipo de feminismo foi utilizado, né, pelo capitalismo para fins, digamos, de uma certa legitimação que a sociedade capitalista e aquele momento do capitalismo podiam ter. E, finalmente, quer dizer, quando você fala, Flávia, da cara da mulher, que teria hoje em dia, né, os movimentos adultos, etc., no cara da mulher, eu acho que realmente, eu não sei como foi aqui em Belo Horizonte, mas aquela manifestação que teve no Largo da Batata, que foi organizado por mulheres e foi muito importante, um número de pessoas, uma quantidade de pessoas, uma combatividade muito grande, que não deu em nada de uma certa forma, né, em termos eleitorais, mas mostrou que realmente tinha cara de mulher mesmo, porque foram as mulheres que organizaram aquele movimento de massa muito importante em relação ao ele não, né? A partir do estudo ele não. Em relação ao que disse o Otávio, eu acho que sim, acho que é importante a análise via IBGE, que é uma das formas, né, que a gente tem de pensar a questão da raça, isto é, a partir de dados quantitativos, e eu acho que a Eisenberg e toda uma série de estudiosos da questão da raça no Brasil, eles partem de métodos quantitativos. Inclusive vocês aqui, né, em Belo Horizonte e na UFMG, vocês têm vários pesquisadores, né, que trabalham com dados quantitativos para pensar a questão racial e um avanço que outros estados do Brasil não têm nessa mesma questão. Eu acho que, da minha experiência, quer dizer, é muito difícil relacionar o amarelo com o negro, claro, né? Porque acho que há uma relação entre a negritude e a escravidão no Brasil, e tudo que representou o trabalho escravo no Brasil, e os japoneses são um outro tipo de trabalho imigrante que chegou né, no início do século, no início do século XX, e que passou por toda uma série de humilhações, de discriminações, etc., mas não há a mesma carga, digamos, que há em relação ao negro no Brasil, né? Eu posso dizer que eu fui muito discriminada quando eu era pequena, porque eu vim do Japão com 6 anos, fiz a escola primária no Brasil, e havia uma crueldade, né, das crianças em relação a pessoas diferentes, japonesas. Então tinha aquela música japonesa de 4 amigos, todos 4 aleijados. Vocês não conhecem, né? Então tem quer dizer, eu vivia situações de humilhação muito grande, mas claro que quando você cresce, né, quando você é adulto, na França, ser japonesa é uma discriminação positiva, né, porque é considerado um país de grande tradição cultural, etc. Então há outras pessoas são discriminadas, né, racialmente na França, mas não é o caso do japonês. Então, hoje em dia, morando na França, eu moro na França há 40 anos, eu tenho uma relação, digamos, com o fato de ser japonesa muito diferente de quando eu tinha
do que eu tinha quando eu era pequena, né, estudando na escola primária no Brasil. Mas eu acho que é muito difícil você tentar comparar o tipo de opressão de negros e de amarelos, né, no Brasil, embora as duas raças tenham vivido situações de humilhação, de opressão, de discriminação, etc. Eu acho que o peso, né, médico, em geral, é difícil você conseguir comparar. E não sei se existem estudos tipo acadêmico que façam essa comparação, né, das duas culturas, das duas raças. Não conheço. E em relação ao que disse a Lívia, eu acho que há estudos sobre a questão da maternidade, dos professores de maternidade, e de fato acho que é importante o que você colocou, isto é, que na questão da relação de maternidade e atividade de professor, a questão do trabalho não remunerado é muito importante, é muito central, né? E a gente tem que pensar a questão do trabalho não remunerado quando pensa na maternidade e numa atividade como atividade docente. Eu acho que aí sim, aí existem pesquisas, tanto sobre maternidade mesmo, quanto sobre o trabalho docente, né? E certamente uma menção ou o enfoque a partir do trabalho não remunerado, mas eu não conheço bem essas pesquisas porque estou um pouco longe da área imediata de pesquisa, mas posso averiguar e posso me passar algum dado que eu possa colher, né, sobre esse tipo de pesquisa. Nós temos 5 minutos, não sei se 5 minutos dá para... Bom, a professora disse que nós temos 5 minutos. Se alguém quer formular algum comentário, uma pergunta ainda. Porque vocês têm que falar. Sim, é porque a maioria dos alunos tem seminário na sequência. Então, o combinado que nós paramos 15 para as 4 para que eles possam comer um chá, comer banheiro. Mas 5 minutos dá para muita coisa. Vai continuar o contato, eu vou passar essa fotografia de mensagem, o PowerPoint está à disposição, também, deixa eu ver vocês. Não estou recebendo refugiados em Paris. Então, professora, agradecemos, né, a sua presença. E esperamos, né, que você volte novamente, uma outra ocasião. E por aqui, né, encerramos, porque logo em seguida a gente vai ter aqui, não sei se a Fátima, então, avisou que o seminário de pesquisa da linha de trabalho vai ser aqui. Tá? Aí vocês ficam sabendo. Mas muito obrigada, né, a todos, né, e a professora. Pessoal, então no dia 28, caso não possamos confirmar a vinda do professor Antônio Alberico, o professor Paulo Bianchini da Universidade de Turim, na Itália, vai falar sobre as relações entre educação e fascismo, lembrando que a Itália está na mão